Até que ponto a inteligência artificial vai afetar a indústria dos games? E até que ponto a inteligência artificial pode afetar a sua vida? Esse é o tema do vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Trital, que hoje a gente vai estar falando de um tema extremamente polêmico, cara. Tem algumas notícias saindo no mundo e acredito que vocês, se não ouviram falar, vai ficar sabendo nesse vídeo. Greve dos atores de jogos, greve dos dubladores. O que a inteligência artificial pode afetar no seu dia a dia e até onde ela pode ir? Essa é a nossa opinião a respeito do assunto. Se quiser saber mais, fique com a gente. A respeito da matéria da Adrenaline, né, que diz que as desenvolvedoras grandes como Activision e EA estão usando a inteligência artificial e, como consequência, substituindo aí os desenvolvedores, eu acho que esse é um processo natural, é um processo que você não vai ter como fugir. Só que o que me incomoda nessa matéria, eu queria até ver a opinião de vocês a respeito disso, é quando no final ela fala que é para reduzir custos e aumentar o tempo de produção. Tudo bem, muito legal. Eu quero receber cada vez mais jogos mais rápidos e por menor custo. Agora, será que essa redução de custo é para a empresa e não vai ser repassado para mim quando eu for comprar? Porque reduzir custo para aumentar lucro não é a mesma coisa que reduzir custo para tornar um produto mais acessível. E a gente tem exemplos na indústria que isso normalmente acontece, né? É o caso dos games digitais. Todo mundo achou que quando os games saísse do modelo que a gente estava, físico, de comprar e ter a produção da capa, ter a produção, né, do disco, etc., que os preços dos games iam ficar mais baratos. E, na verdade, o que vem acontecendo é que eles vêm ficando mais caros com o passar do tempo. E a indústria tem somente o preço do desenvolvimento do game, né? Não tem nenhum tipo de outro apetrecho para cobrar-se além daquilo que já é cobrado. Inclusive, o preço dos games que ainda são vendidos fisicamente são idênticos ao preço dos games digitais. A maioria das vezes, na verdade, mais caros. Não é o caso, por exemplo, das mídias físicas da Nintendo, né? Que são, em alguns casos, até bem mais caras do que a mídia digital. E falando de Nintendo, né, que é o segundo tópico da matéria aqui que nós vamos abordar, que ela diz que não vai usar a inteligência artificial generativa no desenvolvimento de seus jogos. Em contrapartida do mundo, né, a Nintendo quer fazer isso. E eu acho que é válido, porque como tudo, né, vai haver público que vai querer consumir coisas 100% humanas e públicos que vão querer consumir coisas feitas por inteligência artificial. Agora a questão é saber como vai ser também o valor dos jogos desenvolvidos pela Nintendo, porque se for ficar fazendo jogos 100% humanos com preços elevadíssimos, pode afetar também o seu mercado. E eu acho também que, de uma certa forma, isso é até um pouco de mentira, porque o mercado, se ele se adaptar para esse sentido, você não vai ter como não fazer, né? Não vai ter como você não usar uma tecnologia que todos usam, que é mais barata. Vai ficar para trás e vai perder o mercado. Você não vai conseguir. Então, assim, acaba que, não sei, a impressão que eu tenho é que as coisas estão meio que naquele limbo de, olha, não se assusta. Isso, vai dar tudo certo, quando na verdade está todo mundo... Eu acho que é um caminho sem volta, é irreversível e cada vez mais a inteligência artificial vai ser mais necessária e mais utilizável no seu dia a dia. A questão é, não lute contra isso. Encontre formas de se adaptar e usar ela para seu favor, porque ela pode te ajudar em tudo que você for fazer. Na minha opinião, assim, eu me sinto, na verdade, muito animado com o avanço crescente da inteligência artificial. E ao mesmo tempo eu me sinto com medo do que pode vir no futuro com tanto avanço, né? Porque hoje em dia você tem games cada vez mais repetitivos, você tem games cada vez mais iguais, né? Genéricos, games que não têm a mesma essência dos games antigos, dos games antigamente. Eu não estou dizendo que é uma regra, na verdade é uma exceção, mas a minha preocupação é, será que a IA usada amplamente para gerar conteúdo pro game, para gerar mecânicas e etc. Será que vai ter aquele toque, aquela sensibilidade artística que só um ser humano conseguiria dar a um produto final? O que eu acho a respeito disso, cara? Assim, para complementar o que você está dizendo, porque eu não acredito que agora, ou daqui nos próximos 5, 6 anos, os jogos, ou seja lá o que for, ser criado por inteligência artificial, vai ser criado 100% por inteligência artificial. Vamos pegar a Nintendo, por exemplo. O Shigeru Miyamoto, ele é o cabeça de vários desenvolvimentos de jogos lá. Então você tem os desenvolvedores menores, né, os juniors, enfim. E você tem um cara que supervisiona aquilo ali. Então eu acredito que o toque humano, de certa forma, vai ficar por isso. Você vai fazer ou vai mandar a inteligência artificial
executar uma atividade e vai ter por trás daquilo ali uma mente humana dizendo, cara, isso não tá legal, não tá do jeito que eu quero, é como eu imagino. O que eu acho que vai ficar negativo é que, pô, eu tenho vários desenvolvedores fazendo um jogo, eu tenho vários toques humanos sendo feitos ali. A partir do momento que eu tenho um cara para comandar várias inteligências artificiais, eu vou ter algo muito pessoal daquele um cara que vai estar fazendo aquilo ali. Entendeu? A gente até estava abordando o tema da Revolução Industrial, de como isso pode, né, impactou e pode voltar a impactar novamente pra gente. Eu acho que o tema de IA é meio que isso, assim. Ele tá nessa pegada hoje. A gente vai passar por uma transformação muito grande daqui pra frente de como o trabalho vai ser visto no mundo, e obviamente a indústria de games não tá longe disso. Mas a grande questão que fica no entorno do caminho é pra onde a gente vai? Será que é uma coisa mais individual? Sabe? Será que é uma coisa... O ser humano vai ficar preso ao lance da... Literalmente, né? Quando a gente cria e fala sobre se defender sobre IA, é sobre a criatividade? Então é só isso que restou pra gente. É uma coisa que fica muito na cabeça da gente, assim, quando a gente pensa em esse tema de IA. Assim como há tempos atrás a Revolução Industrial basicamente extinguiu grandes profissões que existiam na época, isso vai acontecer também com a inteligência artificial. Muitas frentes de trabalho serão perdidas. A gente tem aí exemplos de Mercado Livre usando robôs para fazer serviços pesados e 100% manuais de logística, que eram serviços feitos por nós, por pessoas humanas, que basicamente vai ser extinto. Porque o robô, gente, ele é muito mais eficiente, ele é muito mais forte, ele é muito mais barato. Então, é uma tendência, a empresa ela está lá para gerar lucro. Então, se o robô consegue trazer melhores custos para a empresa, é óbvio que a empresa não vai pensar, coitado, tem família, não vai pensar isso. A empresa vai pensar no bolso dela, sempre. E é a mesma coisa com a indústria de games. A gente fica preocupado só nessas questões. Até que ponto essa grande revolução vai trazer benefícios para nós, né? Sim. Porque será que a empresa, por ter um jogo feito mais rápido, mais barato, com menos mão de obra, vai ser mais barato para a gente também? Ou será que ela vai continuar cobrando preço cheio de um produto que foi muito mais barato para ser produzido? A minha preocupação é justamente essa. E até dando um gancho em relação ao que você estava falando das empresas, cara, o robô não tem risco de processar a empresa, né? Exatamente. O robô não tem direito trabalhista. Ele é descartado e tem um outro ali para poder substituir. O robô não assina CLT. Irmão. Exatamente. A tendência é essa. Agora, da mesma forma que profissões vão ser extintas, outras também nascerão. Agora você precisa fazer um estudo de mercado para saber qual é a tendência de profissões que vão surgir, que vão ter aumento de demanda, e quais vão ser que estão em queda vertiginosa. Mas nessa mesma visão, Johan, você não concorda que hoje, se uma empresa precisa de 50 programadores para poder fazer a automatização e a operação de um mercado autônomo, por exemplo, como é o do Amazon, né? Certo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um modelo de mercado que é 100% autônomo. Vamos supor que hoje você precisa de 50 programadores, assim, falando só chutando mesmo, tá, gente? 50 programadores para poder fazer a operação desse mercado. E aí, com a inserção da inteligência artificial, você consegue reduzir esses 50 programadores para 10 programadores, porque a inteligência artificial faz basicamente o trabalho dos outros 40, né? Esses outros 40 programadores, eles vão estar disponíveis no mercado, sem emprego. Essa igual eu tinha dito anteriormente, você não tem como lutar contra isso. Basicamente, você vai ter uma profissão Sim. que ainda é uma profissão de grande procura, porém, com o passar dos tempos, vai cada vez mais ficar Só que existem substituída. Existem profissões que a queda é muito mais rápida. Por exemplo, design. Designer gráfico, por exemplo, a gente estava até conversando off das câmeras, que é uma profissão que provavelmente vai ser substituída muito rapidamente, porque você, hoje em dia, com um teclado e uma inteligência artificial, você gera qualquer tipo de imagem, você gera qualquer tipo de vídeo e etc. Sim. E vai facilitando. Às vezes você precisava de 10 designers numa empresa para fazer uma publicidade de alguma coisa, agora você precisa de um cara muito bom e o resto da inteligência artificial vai auxiliar essa pessoa. E ela vai além, porque, por exemplo, você tem os filmes, hoje você tem inteligência artificial que legenda, você tem inteligência artificial que dubla, e ela dubla fazendo uma montagem, vamos dizer assim, uma adaptação de que os lábios dos atores se movimentam de acordo com o idioma nativo. Então, assim,
Aí você tem, né, a greve dos dubladores, parece que vão Sim. entrar ou já entraram em greve e tudo mais, mas não tem como lutar contra isso, cara. Até porque é uma evolução pra melhor. Você tá melhorando a qualidade. Não, mas hoje, se for ver, o vídeo que a inteligência artificial faz é ruim. Tá, mas hoje a gente tá falando de uma tecnologia que tá Se surgindo. a gente voltar 3 anos atrás, a inteligência artificial tinha uma grande, na produção de vídeo, né? Na criação de vídeo, tinha uma grande dificuldade de reproduzir gestos, mãos humanas. Hoje em dia isso já não é mais um problema. E vem sendo cada vez mais evolutivo. Então o crescimento ele é exponencial e tá muito rápido. E a gente falar de como que vai ser a indústria de games, a indústria de audiovisual e daqui a 5 anos é uma incógnita. É uma incógnita, não dá pra saber. É uma revolução. Agora a gente tem que ter cuidado em relação a até que ponto ela vai substituir as profissões e em que velocidade ela vai. Isso é verdade. Porque se você for olhar de uma visão revolucionária e longa, cara, tudo pode ser substituído. Todas as profissões. Então, por exemplo, quando você fazia o arado das terras antigamente lá, que você tinha que pegar um ser humano, um animal e ir e voltar e fazer aquilo manual, hoje você tem o trator, né, que faz aquilo ali. Então você excluiu o animal, você excluiu a pessoa que fazia aquilo ali, mas você deu a profissão do operador. Você deu a profissão do mecânico que vai cuidar daquela máquina. Então, acredito que o futuro seja as profissões que vão, de certa forma, auxiliar para que a IA exista. Esse que eu acho também que é um caminho muito, muito comum e normal de se ver. Porque hoje a gente já está numa evolutiva nesse sentido, né? Muitas profissões usam as IAs para apoio. E a gente vê como isso dá certo. E eu acredito que seja o melhor caminho realmente. Porque a criação espontânea não acontece na IA. Ela cria tudo com base naquilo que ela aprende. Né? Pelo menos no momento que a gente consegue ver e tem de tecnologia. Então esse seria um caminho muito bom. Mas eu acho que nem tudo é notícia ruim, né? A gente também tem notícia boa. A gente também tem pontos bons da IA. A gente até separou alguns casos aqui, né? Você compra no Mercado Livre hoje e recebe hoje mesmo, para quem está em São Paulo, ou compra hoje e recebe amanhã. Exato. Graças à IA que isso acontece. Uma das empresas assim, que está ajudando muito o Brasil nessa parte do desenvolvimento, da parte de entregas, né? Que era um recurso muito ruim no Brasil há um tempo atrás. O iFood, por exemplo, e o Mercado Livre, né? São duas empresas muito grandes e que hoje tem uma gama de entrega muito grande no país. A gente está aqui com uma matéria do iFood, né? Que está fazendo alguns testes, acredito eu, mas já com entregas por drone e serviços de entrega, assim, que na minha concepção e acepção seriam super aceitas, né? Porque a entrega de comida é uma entrega até que tem muito problema recentemente. Então, Porque, cara, vai chegar o ponto também, eu acredito, que as entregas elas vão ser autônomas. Você pega os carros da Tesla lá, né, que tem até tido muita controvérsia e tudo mais. Mas um carro não pode dirigir sozinho, porque ainda não é 100% seguro. Mas já tem lugares que funcionam, você vê na internet, por exemplo, brasileiros na China que chamam táxi sem motorista nenhum. Então, cara, provavelmente daqui a alguns anos, eu não digo no Brasil, porque o Brasil é um país de terceiro mundo, então vai demorar um pouco mais para essas tecnologias de ponta serem usadas no nosso cotidiano. Mas vai ter entregas que, vai um carro autônomo sem ninguém lá entregar e tudo mais. É igual o Fabrício falou que tem um mercado que você só pega coisa da Amazon. E um ponto é que o Brasil, nesse ponto, a gente precisa ressaltar o nosso país, Tupiniquim. Sim. O Brasil, ele tá no ramo da parte de locomoção de pessoas, né? Sendo um dos principais a investir no VTOL. O VTOL é uma aeronave feita para a Embraer, que é uma empresa brasileira de desenvolvimento aeronáutico. E a ideia é que a gente tenha táxis, Ubers, entre aspas, né? Melhorando nessa parte de desenvolvimento ali de locomoção de pessoas de forma totalmente autônoma, né? Levando você a alguns pontos de cidades ou até interconexões em estados de uma forma mais barata. O VTOL seria uma espécie de veículo autônomo de voo, onde você pudesse pegar ele em algum lugar como um helicóptero, levar até outro lugar com outras pessoas, mas de uma maneira muito mais barata. Então, vamos ver, o futuro parece ser positivo. Pode parecer uma ideia meio futurista demais, né? Você ter veículos autônomos aéreos. Pois é. E te levando de um ponto A para um ponto B, mas se você parar para pensar, 20 anos atrás, metade das tecnologias que a gente tem hoje, a gente não imaginava ter, né? Com certeza. Na mesma época. Então,
a tendência é sempre a evolução e a tecnologia ir cada vez avançando ao ponto de romper limites e barreiras, né? Isso envolve hardware diretamente, né? Poder de processamento, então você, igual o Fabrício mencionou, 20 anos atrás como é que eram as coisas? Você pegava, será que você imaginava que haveria um Threadripper? Então isso também aumenta a capacidade da inteligência artificial de ser treinada, de poder... Voltando em relação a desenvolvimento de games, né? A gente estava conversando sobre, a gente comentou sobre justamente o fato de você ter inteligência artificial auxiliando na produção, o que deveria trazer menos custo para nós, mas você já vê grandes empresas como a Activision, por exemplo, criando cosméticos, itens cosméticos, né? Por exemplo, skins, armas, etc. Inteiramente por inteligência artificial e sendo vendido a preço cheio. Por isso, essa é a minha preocupação, porque as grandes corporações, qual vai ser o linear de redução de custo? Passado para o cliente ou redução de custo para aumento do meu lucro? Essa é a pergunta que acho que beira ali, né? Principalmente por conta de exemplos ruins que a gente já teve. Agora, opinião assim, solta mesmo, o que você acha? Você acha que a sua profissão vai ser substituída no futuro pela inteligência artificial? E como é que você imagina o futuro da humanidade, onde tudo praticamente vai ser feito por inteligência artificial? Seus vídeos, suas músicas, seus games, tudo isso vai ser feito por inteligência artificial. Onde vai ficar a força de trabalho? Então, eu acredito no consumo dos dois mercados. Apesar de que, como nem tudo humano é fácil de ser feito, por exemplo, música, você vai fazer uma banda de rock, cara, dá trabalho, você tem que comprar instrumento que não é barato, você tem que aprender a tocar o instrumento, tem que reunir as pessoas que tocam cada... Então, assim, é difícil, mas eu acredito que ainda vai haver. Por exemplo, como você tem fábricas chinesas que fazem milhares de vasos por máquinas e tudo mais, e você tem o cara que é super rico que ele prefere comprar aquele que é feito 100% por Mas isso não seria uma minoria? Seria uma minoria. Seria uma minoria, mas ainda assim ela existiria, né? Não, eu tô inclusive pensando nisso que o Rio tá falando, porque meu ponto de percepção eu acredito que as coisas vão voltar mais para como eram antes da segunda revolução mundial, da revolução industrial. Por que eu acredito nisso? Porque se você vai ter uma diminuição no nível de quantitativo de emprego por conta da IA estar fazendo algumas coisas, etc., eu acredito que as pessoas vão se voltar mais ao ponto do criativo, do diferente, daquilo que do não humano, pode ser... né? Exato, que não pode ser muito desenvolvido por algo que copia, algo que é seu. Mas assim, para ser polêmico, Sim. Não é se, é questão de quando. Boa. Todos vamos ser substituídos de certa forma pela inteligência artificial e a preocupação é como a humanidade viverá nesse... Porque se não tiver emprego, né, como é que as pessoas vão se manter? Se sustentar isso aí. Quem fez uma declaração polêmica sobre isso foi o próprio Elon Musk, que comentou, né, que ele defendeu a renda básica universal como uma saída para justamente, né, as pessoas que vão ficar sem emprego, as pessoas que não vão ter aonde trabalhar. Uma renda básica ali para a família poder ter o básico, que é comer, beber, se vestir e existir. A questão agora é saber como vão ser feitas formas de regularizar o uso da internet, de poder garantir os direitos, né, dos seres humanos, porque vai chegar um ponto, eu não falo daqui 2-3 anos, tá, rapaziada? A bem longo prazo, ou talvez nem tanto assim como a gente espera, mas haverá um ponto em que a inteligência artificial vai ser capaz de fazer tudo, inclusive cirurgias, neurocirurgias, cardiocirurgias, enfim. E a humanidade, de certa forma, né, o trabalho ficará fragilizado. Será que os governos, né, acho que não, mas os governos estão pensando em alguma forma de garantir ao nosso direito à existência, à sobrevivência? Porque até que ponto a sua existência vai servir se a sua força de trabalho não é útil, não for relevante? Eu acho que a raça humana perde a noção do que ela é. Porque a gente tá aqui para se manter, para sobreviver. A partir do momento que você se torna inútil, sabe, que tem alguma coisa trabalhando por você e que você, né, não precisa necessariamente estar ali, e aí você precisa de uma renda básica, como esses caras estão falando. Cara, eu posso pedir licença poética para viajar aqui nesse vídeo? Por favor.
Porque, cara, você vai ter uma renda básica e a inteligência artificial vai ser capaz de fazer tudo. A gente vai chegar num ponto onde tudo é abundante e tudo que é abundante torna-se repetitivo. Qual vai ser a distração? Igual você falou, a gente tem a nossa vontade de conquistar, a gente trabalha para poder ter as coisas, essa é a nossa contrapartida de existir. E quando tudo ficar fácil, inclusive o salário vai ser... Exato. Qual vai ser? A gente vai dormir numa Matrix, por Exato. exemplo? Eles vão desligar a gente. Cara, pô, você não tem nada pra fazer, você tá vegetando aí, tá tudo tão chato, o que você vai fazer? A impressão que eu tenho é que a gente perde o sentido de existência Sim, da própria raça. Não faz sentido. Por isso que, pra mim, o caminho ideal, essa é a opinião que eu sempre dou sobre IA, é que ela vai ser uma baita ferramenta pro futuro. Mas talvez vai existir limite para que se use ela em determinadas ocasiões. É claro que a gente mesmo utiliza IA para desenvolver esses vídeos, mas elas são totalmente apoio à nossa ideia. Sim. A ideia ainda é nossa, a fala ainda é nossa, o desenvolvimento ainda é nosso. E isso eu levo até pro meu trabalho, né? Eu acredito que vocês também. Também. Então, assim, essa que é a grande questão. Eu acredito que se você toma o trabalho da raça humana e torna ela uma simples pilha Coadjuvante, né? na ideia, tudo bem, é possível, não vou dizer que não é, mas torna a nossa existência meio inútil. Vai colapsar, cara. É. Eu acho que colapsaria, porque o que a gente vai fazer? Não tem faz sentido. trabalho, por que você vai estudar se a inteligência artificial vai fazer tudo por você? O que você quer desenvolver? O que você quer inventar? Essa é a questão. Então, galera, essa é a nossa opinião, né? Esse é o nosso ponto de vista, a nossa ótica. Eu sei que muita gente vai discordar do que a gente falou, muita gente vai achar que a gente tá só viajando pra caramba mesmo, mas a gente gostaria de saber a sua opinião. Mas você que acha que a gente tá viajando, antes de achar, por favor, cara, pesquise também. Porque só por hora... Só viagem por viagem a gente também tá aqui. E por favor, comente a sua viagem, Comente dê a sua like. viagem também, o que você acha, o que você espera pro futuro com inteligência artificial. E qual é a seja sua em profissão, todas as né? áreas. Exato. Qual é a sua profissão? Você se sente ameaçado? Exato, boa pergunta. Galera, então, não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, sua opinião e o seu like é muito importante pra gente. Estamos começando, é um canal completamente novo e a gente está se esforçando todos os dias para fazer a melhora contínua desse processo. Não é feito por IA. Não é feito por IA, é feito por nós, Pessoas. seres humanos, pessoas. Então, galera, até o próximo vídeo e valeu!